Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O que está acontecendo com o Caio Jorge nos bastidores do Cruzeiro começa a ficar, no mínimo, estranho. Porque quando a gente olha só a manchete, parece tudo lindo: renovação de contrato, aumento salarial, discurso de confiança, projeto esportivo, continuidade. Mas quando você começa a puxar o fio dessa história, percebe que tem algo fora do lugar. E não é pouco. O Cruzeiro renova com Caio Jorge, um dos principais jogadores do elenco, artilheiro, símbolo da reconstrução recente do clube, e logo depois vem à tona a informação de que o novo contrato possui uma multa rescisória de 30 milhões de euros a partir do ano que vem. E aí começa a pergunta que todo torcedor está fazendo: como assim? Como que renova contrato, valoriza o jogador, sobe salário e, ao mesmo tempo, diminui a proteção do clube? Isso não é comum no futebol. Isso não é padrão de mercado. Isso é exceção. E exceção sempre tem motivo. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Porque vamos ser honestos, 30 milhões de euros hoje não é uma multa proibitiva. Não é aquela multa pensada para afastar interessados. Não é aquele valor colocado para dizer só sai se for algo absurdo. Muito pelo contrário, é um valor absolutamente pagável para clubes grandes da Europa e, porque vamos ser honestos, 30 milhões de euros hoje não é uma multa proibitiva. Não é aquela multa pensada para afastar interessados. Não é aquele valor colocado para dizer só sai se for algo absurdo. Muito pelo contrário, é um valor absolutamente pagável para clubes grandes da Europa e o Cruzeiro fez o certo e recusou. Não tinha por que aceitar. Além de perder um dos seus principais jogadores, ainda reforçaria um rival direto, um clube que disputa título, que disputa espaço político e esportivo. Mas a recusa não apaga a questão central. Por que essa multa existe nesse valor? Porque multa não cai do céu. Multa é negociada. Multa é discutida. Multa é aceita pelas partes. E quando ela fica mais baixa do que o esperado, alguém pediu isso. E nesse tipo de negociação, quem normalmente pede multa menor não é o clube. Clube quer blindagem. Clube quer segurança. Clube quer poder de barganha. Quem quer multa menor é staff, empresário. Quem vive de transferência, não de permanência. Quem entende que o jogador precisa estar sempre com uma porta aberta para o próximo passo da carreira. E aí entra um ponto que incomoda muito o torcedor do Cruzeiro, mas que precisa ser dito com todas as letras. O Caio Jorge só voltou a ser o Caio Jorge por causa do Cruzeiro. Antes disso, a carreira dele estava em queda. Saiu cedo demais do Brasil, não se firmou na Juventus, rodou por empréstimos, sofreu com lesões, perdeu protagonismo. E chegou a um momento em que já não era mais visto como promessa, mas como uma aposta de risco. Foi o Cruzeiro que bancou. Foi o Cruzeiro que deu sequência. Foi o Cruzeiro que segurou quando a bola não entrava. Foi o Cruzeiro que devolveu confiança, ritmo, protagonismo e vitrine. Sem o Cruzeiro, hoje não existiria Flamengo oferecendo 30 milhões de euros. Sem o Cruzeiro, Caio Jorge não seria assunto de mercado. Sem o Cruzeiro, ele não estaria sendo discutido como possível venda histórica. Isso precisa ficar muito claro. Não é favor, é fato. Por isso que essa renovação com multa menor soa tão esquisita. Porque passa a sensação de que o contrato não foi feito para segurar o jogador no auge, mas para facilitar uma saída planejada. Não agora, talvez, mas em breve. E isso enfraquece o projeto esportivo, enfraquece o planejamento do clube, enfraquece até o trabalho do treinador, que precisa montar elenco sem saber se seu principal atacante vai estar ali daqui a 6 meses. E ninguém aqui está dizendo que o Caio Jorge não pode sair um dia. Jogador sai. Transferência faz parte do futebol. O problema é o como e o quando. Porque existe uma diferença gigantesca entre sair valorizado, depois de títulos, por um valor realmente irrecusável.
e sair no primeiro grande cheque que aparece, ainda mais para rival direto. E o Cruzeiro não pode ser tratado como ponte, como vitrine temporária, como clube de passagem. A diretoria sabe disso, tanto que recusou o Flamengo, tanto que bateu o pé, tanto que deixou claro que não quer reforçar concorrente. Mas contrato é contrato. A partir do momento que a cláusula existe, o controle não é mais total. Se o jogador quiser sair e alguém pagar, a decisão não passa mais só pelo clube. E isso muda completamente a dinâmica de poder. E aí entra a responsabilidade do próprio Caio Jorge. Porque ninguém assina contrato sem entender o que está assinando. Ninguém aceita uma multa menor sem saber o que isso representa. Ninguém renova sem conversar com empresário, família e staff. Então é justo o torcedor questionar: qual é o nível real de comprometimento do Caio Jorge com o projeto do Cruzeiro? Ele quer ser protagonista aqui? Quer fazer história? Ou já está com a cabeça no próximo passo? Isso não se responde em entrevista bonita. Não se responde em post de rede social. Se responde em atitude. Se responde recusando pressão externa. Se responde segurando ansiedade de mercado. Se responde ficando quando é mais fácil sair. O Cruzeiro está entrando num momento decisivo da sua reconstrução. Investiu pesado, trouxe treinador de peso, está montando um elenco competitivo, quer disputar títulos de verdade. E perder o Caio Jorge nesse contexto seria um golpe enorme. Não só técnico, mas simbólico. Seria a mensagem errada para o mercado e para a torcida. Por isso esse assunto incomoda tanto. Não é birra, não é perseguição ao jogador. É leitura de cenário. É entender que, quando as coisas não batem, alguém precisa explicar melhor. Porque renovar contrato e baixar multa não é normal, é exceção. E exceção sempre tem história por trás. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos. Se o assunto morrer, ótimo. Se o Caio Jorge seguir focado, entregando em campo, ajudando o Cruzeiro a brigar por coisas grandes, a torcida vai reconhecer. Mas se essa novela continuar, se novas propostas aparecerem, se o staff pressionar, aí a sensação de que alguém roeu a corda vai ficar cada vez mais difícil de ignorar. O Cruzeiro fez a parte mais difícil, salvou a carreira do jogador. Agora, espera-se o mínimo em troca: lealdade ao projeto. Porque no futebol, memória é curta, mas torcida não esquece quem esteve quando ninguém mais quis estar. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.